Trabalhar em uma fazenda certamente envolve muito esforço, mas às vezes você pode encontrar coisas interessantes e até antigas na terra. Neste vídeo, reuni uma coleção fascinante das descobertas mais interessantes e incomuns feitas por fazendeiros. Aproveite! Número 1. Em 2017, um fotógrafo inglês chamado Michael Scott se sentiu como um personagem de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, enquanto vagava por campos de fazendas. Ele notou um buraco de coelho e decidiu explorá-lo. Ao contrário de Alice, no entanto, ele não entrou em um País das Maravilhas, mas descobriu uma caverna dos Templários. Quando Michael fez essa descoberta sensacional, ele ainda não sabia o que era a caverna. Então, informou aos cientistas. Eles o informaram que ele não era o primeiro a descobrir o local. Arqueólogos já conheciam o lugar há muito tempo, mas mantiveram o segredo para evitar atrair fazendeiros e outras pessoas. A caverna, ou melhor, a rede de túneis, foi construída há 700 anos pelos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Templários, também conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, foi fundada em 1119, por vários cavaleiros liderados por Hugues de Payens após a Primeira Cruzada. O objetivo principal da Ordem era proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa, mas os Templários também defendiam os Estados Cruzados no Oriente. Além disso, a Ordem tinha muitos privilégios legais e eclesiásticos. No início do século XIV, porém, a sorte dos Templários mudou drasticamente. Os cavaleiros começaram a ser presos e executados, e em 1312 a Ordem foi dissolvida. Esse fim trágico deu origem a muitas lendas e teorias da conspiração sobre os Templários. Segundo uma teoria, os Templários que conseguiram escapar levaram o Santo Graal e se estabeleceram em cavernas. Alguns acreditam que seus descendentes e seguidores continuam a manter os princípios da Ordem e realizam reuniões secretas até hoje. Número 2. Em 2023, uma fazendeira de Queensland, na Austrália, descobriu que seus pintinhos estavam intimidando um de seus companheiros. Jess Lemming inicialmente não entendeu o motivo e decidiu examinar o frango. Ao pegá-lo, percebeu o problema. O pássaro tinha 4 pernas em vez de 2. Jess ficou chocada com o que viu e levou o frango ao veterinário. O veterinário explicou que o frango sofria de polimélia, um defeito congênito raro em aves. Embora essa condição não afete a vida do pássaro de maneira geral, ela pode causar problemas com outros frangos, que tendem a rejeitar indivíduos com características incomuns e, muitas vezes, tentam bicá-los até a morte. Para salvar a vida do pássaro, a fazendeira o separou dos outros e decidiu encontrar um novo lar para ele. Número 3. Durante exercícios militares, às vezes ocorrem circunstâncias imprevistas que fazem a munição cair longe de onde deveria. Um desses incidentes aconteceu em Wiltshire, na Inglaterra. O fazendeiro Andrew Snook estava trabalhando em seu campo como de costume, quando descobriu uma cratera de 1,5 metros de largura. Dentro do buraco, ele viu uma bomba. Mais tarde foi revelado que o projétil havia sido disparado por uma peça de artilharia de grande calibre AS-90 durante exercícios militares em Salisbury Plain. Um erro no disparo fez com que o projétil se desviasse 8 quilômetros de seu alvo. Como resultado, ele sobrevoou a movimentada estrada A342 e a vila de Shone, acabando por cair em um campo a apenas 250 metros da ferrovia Paddington-Penzance. Felizmente, o projétil terminou em um local seguro, embora em propriedade privada. Após a investigação, Andrew Snook recebeu compensação pelos danos. Número 4. A agricultura pode parecer uma ocupação pacífica, mas na realidade é um trabalho árduo, e qualquer contratempo pode afetar severamente o moral de um fazendeiro. Uma boa colheita também pode incitar inveja em quem não tem tanto sucesso. Em 2015, um fazendeiro chinês enfrentou uma situação horrível. Ele cultivava melancias havia muitos anos e sempre tinha boas colheitas, mas um dia, ao chegar aos seus campos, descobriu que todas as suas melancias haviam sido destruídas. No início, ele pensou que isso poderia ter sido causado por flutuações de temperatura, mas nada disso havia ocorrido. Ele então notou que cada melancia tinha cortes precisos, como se alguém as tivesse deliberadamente cortado com uma foice ou faca. Esse incidente foi um golpe enorme para o fazendeiro, que perdeu mais de 3.500 melancias. A polícia foi chamada,
mas os culpados nunca foram encontrados. Número 5. Os fazendeiros australianos estão sempre preparados para encontrar diversas espécies de vida selvagem, algumas das quais podem atingir tamanhos impressionantes. No entanto, o fazendeiro Patrick Hutton ficou chocado ao ver um grupo de aranhas enormes da espécie caçadora sob uma laje de concreto em sua propriedade. Essas aranhas podem atingir até 15 centímetros de tamanho. Diferente da maioria das aranhas, as caçadoras não tecem teias nem constroem ninhos, vivendo de forma nômade e só permanecendo em um lugar durante a época de acasalamento. Essas aranhas são caçadoras tanto em terra quanto debaixo d'água. Número 6. O fazendeiro Gary M. e sua esposa compraram uma casa na cidade de Alton, Illinois, que foi construída na década de 1890. Logo, Gary notou que o solo no caminho que levava à sua casa estava afundando. Naturalmente, ele decidiu consertá-lo. Enquanto removia cuidadosamente as pedras do caminho, fez uma descoberta inesperada. Encontrou um túnel misterioso logo abaixo. Gary se atreveu a entrar na estrutura subterrânea e descobriu que era bastante grande, com cerca de 3 metros de altura e largura, e pelo menos 18 metros de comprimento, embora o solo desmoronado dificultasse a determinação de onde o túnel terminava. O propósito do túnel permanece um mistério. Ele poderia ter sido usado como área de armazenamento de mercadorias, ou talvez como uma cocheira. Existe também a teoria de que poderia ter sido parte da estrada de ferro subterrânea, utilizada para ajudar escravos a escapar durante o século XIX. Intrigado com a história dessa descoberta incomum, Gary entrou em contato com a sociedade histórica local, que revelou que existem outras estruturas semelhantes em Alton e que o túnel provavelmente foi escavado por volta de 1840. Gary decidiu limpar o túnel e restaurá-lo, com a intenção de abrir o local para visitas no futuro, permitindo que turistas e moradores explorem essa fascinante estrutura subterrânea do século XIX. Número 7. Às vezes, os fazendeiros surpreendem não apenas com uma colheita impressionante, mas também com projetos criativos. Em 2017, um fazendeiro chamado Leo Hongai, que tinha terras na vila de Ergalim, na China, encantou o mundo com sua criação em comum. Em apenas 2 semanas ele construiu um complexo de estruturas, e o material principal para essa construção eram espigas de milho. Anteriormente, Leo já havia construído uma estrutura similar, que atraiu muita atenção da imprensa e de turistas. Isso o inspirou a continuar com seu hobby único, e dessa vez, ele decidiu mostrar ao mundo como é uma casa tradicional do norte da China. Embora o próprio fazendeiro tenha conduzido a construção, ele contou com a ajuda de um designer e de um planejador na fase inicial do projeto. O complexo incluía uma pequena casa de fazenda, uma cerca, uma roda d'água e um celeiro. Ele utilizou mais de 30 mil espigas de milho e gastou 10 mil yuanes, o que equivale a cerca de R$ 6.800. Apesar do custo, Leo Hongai acredita que o resultado ficou exatamente como ele imaginou. E muitos concordam que sua obra é, de fato, impressionante e única. Número 8. Quando animais de estimação desaparecem, é sempre muito triste. É ainda pior quando filhotes se perdem, já que eles têm pouquíssimas chances de sobreviver sem sua mãe ou ajuda humana. Isso foi exatamente o que aconteceu com um fazendeiro britânico chamado Jonathan Crump. Ele havia aberto sua própria fábrica de queijos e comprado uma vaca rara da raça Gloucester para produzir queijo com leite fresco de alta qualidade. Quando a vaca deu à luz, Jonathan ficou extremamente feliz, mas essa alegria não durou muito. Naquela mesma noite, após o pasto, a vaca voltou para casa sozinha, sem o bezerro. Jonathan sabia que não faria sentido procurar no escuro, então começou a busca na manhã seguinte. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar o bezerro e presumiu que ele havia sido devorado por animais selvagens. No entanto, 9 dias depois, 2 estranhos apareceram em sua casa, dizendo que haviam encontrado um bezerro em um buraco em um campo. Jonathan correu até o local e, para sua surpresa, reconheceu seu bezerro. Junto com os 2 homens, ele cuidadosamente retirou o animal do buraco e o levou de volta para casa. O bezerro estava desidratado e muito faminto, mas sua vida não estava mais em perigo. Os 2 salvadores do bezerro eram homens sem teto chamados Dan Rawlings e Tom Lewis. Jonathan ficou muito grato pela gentileza e preocupação deles, agradecendo-lhes com queijo fresco, leite e outros produtos de sua fazenda. Número 9.
Em 2023, um fazendeiro turco acidentalmente descobriu uma estranha laje em suas terras, com hieróglifos entalhados nela em uma antiga língua. Percebendo que havia encontrado um artefato histórico muito antigo, o fazendeiro imediatamente relatou a descoberta aos arqueólogos. Quando os especialistas chegaram ao local, determinaram que os hieróglifos estavam escritos na língua luiana, uma das mais antigas línguas indo-europeias, originária da antiga Turquia. A inscrição na laje conta sobre a vitória de um reino desconhecido sobre o lendário rei frígio Midas, no século VII a.C. Um dos hieróglifos indica que a inscrição foi deixada pelo rei de uma civilização perdida chamada Harappo. Curiosamente, esse nome já havia aparecido em outros artefatos antigos, mas os historiadores não tinham informações sobre quem ele era. Agora, graças a essa descoberta acidental, os pesquisadores não apenas encontraram uma resposta, mas também aprenderam sobre um reino previamente desconhecido. Os historiadores especulam que esse reino perdido existiu entre os séculos 9 e 7 a.C., cobrindo uma área de cerca de 120 hectares. Acredita-se que a capital desse reino estava localizada no atual sítio arqueológico de Turkmen Karahoyuk. É possível que mais artefatos que contem a história desse reino sejam encontrados na região em breve. Número 10. O ano de 2021 se transformou em um verdadeiro pesadelo para os fazendeiros australianos. Primeiro, eles tiveram que lidar com as consequências de secas e incêndios florestais. Mas nada disso parecia tão assustador quanto a praga de ratos que assolou o país. Por vários meses, milhões de roedores invadiram as casas das pessoas e destruíram colheitas inteiras. Havia tantos ratos que, segundo os fazendeiros, era impossível sair de casa, pois eles se enfiavam por baixo das roupas se você ficasse parado por apenas 1 minuto. Além disso, livrar-se deles parecia impossível. Nem venenos, armadilhas ou inundações deram conta da infestação, que aumentava a cada dia. Na Austrália, normalmente vivem cerca de 50 ratos por hectare, mas durante uma infestação, sua população pode aumentar milhares de vezes. Em busca de alimento, os roedores migram para áreas povoadas e fazendas, levando a um crescimento maciço em suas regiões. Em alguns lugares, havia centenas de milhares ou até milhões de ratos constantemente ativos. Os fazendeiros foram os mais afetados pela praga, sofrendo enormes perdas, já que os ratos destruíram de 80% a 100% das colheitas em alguns campos. Além disso, houve um aumento nas mordidas de ratos, o que levou a um grande número de pessoas adoecendo com doenças perigosas transmitidas por esses roedores. Alguns fazendeiros chegaram a pensar em abandonar suas terras. Felizmente, a praga terminou logo depois, e o governo compensou as pessoas afetadas, ajudando-as a restaurar suas fazendas ao estado anterior. Número 11. Os fazendeiros australianos Megan e Barry Coster, que criam gado há mais de 20 anos, ficaram surpresos em 2023, ao descobrir um bezerro com uma característica bastante incomum. Entre os recém-nascidos, havia um que apresentava 3 manchas em seu lado, que juntas formavam um rosto sorridente. Impressionados com esse fenômeno genético, os fazendeiros decidiram batizar o bezerro de Happy. Inicialmente, eles planejaram manter o bezerro para si, mas a notícia do animal único rapidamente se espalhou pela Austrália, atraindo jornalistas e curiosos que queriam ver a curiosidade genética de perto. A atenção não agradou muito aos fazendeiros, já que suas vacas estavam acostumadas a uma vida tranquila, e o fluxo constante de visitantes deixava os animais ansiosos. Por conta disso, Megan e Barry decidiram vender o bezerro. O comprador adquiriu o simpático bezerro por $10.000 australianos, cerca de R$33 mil. Mas, em um gesto de generosidade, os Coster não ficaram com o dinheiro. Eles doaram a quantia ao Hospital West Gippsland, uma instituição local. Quanto ao bezerro Happy, ele está muito bem com seus novos donos e já se tornou o símbolo da Exposição Internacional de Fazendeiros de Victoria, realizada em 2023. Número 12. Também em 2023, um fazendeiro do Texas notou um pequeno monte estranho em sua propriedade, que não estava lá antes. Curioso sobre a origem do monte, ele decidiu investigar. Armado com uma pá, começou a cavar o solo. De repente, uma criatura assustadora saltou do buraco, surpreendendo o fazendeiro. Segundo ele, a criatura parecia um verdadeiro monstro. Sua cabeça era desproporcionalmente grande,
com um rosto que lembrava uma mistura entre um bezerro e um cachorro, e seu corpo era vagamente humanoide, coberto por pelos grossos e pretos. A criatura se movia de quatro. O fazendeiro, perplexo com sua descoberta, compartilhou o ocorrido nas redes sociais, esperando que alguém pudesse identificá-la. A maioria das pessoas concordou que ele havia encontrado um chupacabra, uma criatura mítica cuja existência ainda não foi provada. De acordo com a lenda, o chupacabra evita encontros com humanos, mas adora caçar animais domésticos. Muitos acreditam que a criatura simplesmente escolheu um lugar infeliz para cavar sua toca, sem perceber que o terreno pertencia a um humano. Número 13. Um fazendeiro idoso de Chongqing, na China, chamado Tang Yunu, estava acostumado a ver seus porcos darem à luz filhotes saudáveis. No entanto, tudo mudou quando um leitão muito peculiar nasceu em sua fazenda. O animal tinha 4 pernas extras, mais curtas que os membros principais. Enquanto os outros 2 leitões da ninhada não apresentavam defeitos de nascença, o estranho leitão com 8 pernas chamou bastante atenção. Ao ver o leitão, Tang pensou que ele não sobreviveria por muito tempo. Contudo, o tempo passou, e o leitão continuou se desenvolvendo normalmente. Ele bebia o leite da mãe como seus irmãos e até tentava brincar, embora as pernas extras dificultassem um pouco sua mobilidade. Quando ficou claro que o leitão sobreviveria, o fazendeiro decidiu levá-lo a um veterinário. O diagnóstico foi de polimélia, uma condição rara que provoca o desenvolvimento de membros adicionais. Embora Tang inicialmente achasse que os 4 membros extras faziam parte de um gêmeo que não se formou completamente, o veterinário explicou que essa condição não necessariamente implica isso. Animais com polimelia podem viver uma vida longa, mas a cirurgia para remover os membros extras seria recomendada. No entanto, o fazendeiro não tinha condições financeiras para pagar pela cirurgia cara. Em vez disso, ele decidiu cuidar do leitão com amor e atenção, e com o tempo, sua abordagem se mostrou eficaz, permitindo que o animal vivesse uma vida feliz apesar de sua deformidade. Número 14. O fazendeiro canadense John DeGood, apaixonado por paleontologia há mais de 10 anos, sempre sonhou em encontrar restos de dinossauros. Ele jamais imaginou que não só realizaria esse sonho, mas também descobriria uma nova espécie desses antigos animais. Em 2020, durante uma caminhada nas montanhas, ele encontrou um objeto estranho saindo do solo. Ao inspecionar mais de perto, percebeu que se tratava de um osso gigantesco que poderia pertencer a um dinossauro. Chocado com a descoberta, John imediatamente relatou o achado aos paleontólogos canadenses. Durante as escavações, suas suspeitas foram confirmadas. Ele havia de fato encontrado restos de dinossauro, assim como sempre sonhara. Ainda mais surpreendente, ao estudar o fragmento do crânio da criatura, os cientistas concluíram que se tratava de uma espécie de tiranossauro até então desconhecida. Eles nomearam a nova espécie de Thanatotheristes degrotorum, ou ceifador da morte. A primeira parte do nome vem de Thanatos, o deus grego da morte, e a segunda parte é uma homenagem ao fazendeiro que fez a descoberta. Segundo os cientistas, o ceifador da morte tinha 12 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas. Ele viveu na América do Norte há cerca de 79 milhões de anos. Número 15. Em 2021, um fazendeiro que vivia cerca de 100 quilômetros a nordeste do Cairo, no Egito, estava preparando suas terras para o início da temporada agrícola, quando fez uma descoberta sensacional. Ele encontrou uma laje de pedra que media 2,30 metros de comprimento, 1,3 metro de largura e 45 centímetros de espessura. A laje estava inscrita com antigos hieróglifos egípcios. Assim que percebeu o valor de sua descoberta, o fazendeiro reportou o achado à polícia especializada em turismo e arqueologia. Quando os especialistas examinaram a laje, confirmaram sua grande antiguidade. No topo da estela, havia a imagem de um disco solar alado, associado ao deus Sol Ra, e abaixo estava o nome do faraó Aprias, junto com 15 linhas de hieróglifos. Os especialistas acreditam que a estela foi erguida pelo próprio faraó Apris, também conhecido como Wahibre, que governou durante a 26ª dinastia, por volta de 589 a 567 a.C. Atualmente, os cientistas estão trabalhando na decifração completa do texto da estela.
Até agora já foi possível entender que o texto registra detalhes de uma campanha militar de Apris no Oriente. O historiador grego Heródoto menciona que Apris perdeu a guerra contra os fenícios, o que levou a revoltas no Egito e, eventualmente, à sua morte. Os registros na estela podem oferecer novas informações sobre esses eventos históricos. Número 16. Em 2014, um fazendeiro da província chinesa fez uma descoberta impressionante em suas terras: restos fossilizados de um dinossauro incomum. Quando o fazendeiro entregou os fósseis a um laboratório para estudos mais aprofundados, cientistas de todo o mundo se interessaram pela descoberta. Eventualmente, uma equipe de paleontólogos americanos e chineses, liderada por Julia Clark e Dong-Gil Hu, conduziu o estudo da criatura antiga. Os cientistas determinaram que essa espécie de dinossauro, que viveu há cerca de 161 milhões de anos, tinha penas brilhantes, contendo melanossomos, cheios de pigmentos iridescentes. Como resultado, a plumagem desse dinossauro lembrava a de beija-flores modernos, brilhando com todas as cores do arco-íris. O dinossauro também possuía uma crista no rosto, semelhante a um bico de pássaro, embora sem a cobertura característica de queratina. Outro detalhe surpreendente era a presença de penas de voo assimétricas em sua cauda, semelhantes às usadas pelas aves modernas para voar. Provavelmente, o dinossauro não podia voar como os pássaros de hoje, mas usava sua cauda para saltar entre as árvores, percorrendo maiores distâncias. Devido a essas características notáveis, os paleontólogos nomearam a espécie como Kaihong-Juji, que significa arco-íris com crista. Os restos desse tipo de dinossauro nunca haviam sido encontrados antes, tornando a descoberta do fazendeiro chinês um verdadeiro marco na paleontologia. Número 17. Em 2016, um fazendeiro chinês chamado Li W estava trabalhando normalmente em seu pomar de laranjas quando notou um objeto estranho no solo. Parecia um antigo selo. Animado com a possibilidade de encontrar um artefato valioso, ele decidiu cavar cuidadosamente ao redor para desenterrá-lo. Ao fazer isso, percebeu que o selo estava conectado ao corpo de uma aranha. Li nunca tinha visto uma aranha como aquela antes, e o mais surpreendente foi que o animal permaneceu completamente imóvel, apesar das ações do fazendeiro. Curioso, ele decidiu levar a aranha para casa. Após algum tempo, a aranha finalmente se moveu, e o fazendeiro resolveu soltá-la de volta à natureza. Mais tarde, foi revelado que Li havia encontrado uma das espécies mais antigas de aracnídeos ainda vivas, conhecida como Cyclocosmia, ou aranha de porta-armadilha. Essas aranhas possuem uma característica única. Seu abdômen é truncado e termina em um disco quitinoso que realmente se assemelha a um selo antigo. Quando se sentem ameaçadas, essas aranhas rapidamente se enterram em sua toca e usam o abdômen para fechar a entrada, criando uma porta para se proteger. Por isso são chamadas de aranhas de porta-armadilha. Seus ancestrais apareceram na Terra há cerca de 100 milhões de anos, e ao contrário de muitas outras espécies daquela época, elas sobreviveram até os dias de hoje. As ciclocosmia podem ser encontradas no sul dos Estados Unidos, na Tailândia e na China. Número 18. O mastodonte dos Pirineus, um antigo parente dos elefantes modernos, foi por muito tempo considerado uma criatura mítica. No entanto, em 2018, um fazendeiro da cidade francesa de L'Isle-en-Doune relatou ao Museu de História Natural de Toulouse que havia encontrado um crânio de um animal gigante em suas terras. Mais tarde, foi revelado que o fazendeiro havia, na verdade, encontrado o crânio em 2014, mas não queria que suas terras se transformassem em um sítio arqueológico. Após 4 anos, ele finalmente decidiu revelar seu segredo. Seguindo as escavações realizadas nas terras do fazendeiro, arqueólogos e paleontólogos conseguiram extrair o enorme crânio, que media 1,60 m de comprimento e tinha aproximadamente 12 milhões de anos. Estudos confirmaram que o crânio pertencia, de fato, a um mastodonte dos Pirineus. Essa descoberta foi revolucionária, pois esse é o primeiro e único crânio completo desse antigo parente dos elefantes já encontrado. Muitos paleontólogos passaram décadas tentando encontrar evidências dos mastodontes dos Pirineus. Mas seus esforços foram em vão, até que esse fazendeiro francês tropeçou nos restos únicos em sua propriedade. Número 19. Quando abrimos um ovo de galinha, às vezes podemos encontrar 2 gemas, um fenômeno que, apesar de raro, já é conhecido por muitos. No entanto,
Um ovo encontrado por um fazendeiro na China surpreendeu a todos. Segundo o fazendeiro, ao verificar os ninhos de suas galinhas, ele notou um ovo que era muito maior que os outros. Naturalmente curioso, ele decidiu abrir o ovo para ver o que havia dentro. Felizmente, ele gravou o processo com a câmera de seu celular, caso contrário, ninguém acreditaria no que ele encontrou. No vídeo, o fazendeiro quebra o enorme ovo, e o conteúdo inicial parecia comum, clara e gema de ovo. No entanto, para sua surpresa, havia um segundo ovo de tamanho normal dentro do primeiro. O fazendeiro admitiu que havia passado a vida toda em uma fazenda, mas nunca tinha visto nada parecido. Muitos que assistiram ao vídeo pensaram que se tratava de uma farsa, mas biólogos explicaram que, embora seja extremamente raro, esse tipo de anomalia pode acontecer. Ela ocorre quando um segundo ovo começa a se formar dentro da galinha antes que o primeiro seja posto. Número 20. Os bichos preguiça modernos são conhecidos por serem animais lentos, que se movem com dificuldade e passam a maior parte do tempo nas árvores, descendo ao solo raramente. No entanto, seus ancestrais viviam no chão em grandes grupos, desfrutando de grama fresca e folhas. Eles construíam seus lares debaixo da terra, cavando enormes túneis. Em 2024, um fazendeiro brasileiro estava em seus campos trabalhando com seu trator, quando de repente ele e sua máquina caíram em um túnel gigante, com mais de 2 metros de profundidade. O homem precisou ser hospitalizado devido ao acidente. Quando o incidente foi investigado, ficou claro que o buraco era, na verdade, um túnel escavado por um preguiça gigante, também conhecida como milodonte, que viveu naquela região há mais de 10 mil anos. A evidência disso estava nas grandes marcas de garras nas paredes do túnel. Os milodontes eram enormes animais herbívoros, com o corpo medindo entre 3 e 4 metros de comprimento e pesando até 2 toneladas. Assim como as preguiças modernas, eles habitavam as florestas tropicais da América do Sul e se alimentavam principalmente de vegetação rasteira. Os cientistas acreditam que sua extinção foi causada por mudanças climáticas e pela chegada dos paleoíndios, os primeiros colonizadores das Américas, que os caçavam ativamente. E é isso, amigos. Se tiver gostado, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este. Cuidem-se, pessoal!